Noite. Nós costumamos entrar na casa espírita por muito tempo e nem sempre nós temos ideia do labor, da estrutura espiritual que aqui existe. Nós nos acostumamos a olhar a casa do aspecto físico e a gente nem sempre se apercebe que uma casa espírita ela existe em consonância com a administração com o mundo espiritual. A sua fundação é elaborada no mundo espiritual e envolvem as pessoas que aqui irão trabalhar, que muitas vezes nem reencarnado ainda estão. Mas o interessante de tudo isso é que esse tema de hoje está baseado num livro que a Sueli Caldas Schubert publicou. E ela conta que primeiro ela preparou um artigo para a revista Reformador, mas o artigo ficou um pouco longo e a revista teve que publicar em 3 etapas. Passou o tempo e ela em casa, dando uma geral nos papéis dela, achou novamente o artigo. E ela analisando, ela percebeu que ali tinha material para um bom livro. Vamos imaginar o seguinte, Sueli hoje ela tem 60 anos de trabalho mediúnico. É uma criatura que tem um cabedal de informações, de experiência muito grande, contemporânea, né? De Chico, ela trabalha muito com Divaldo. Então ela providenciou nesse livro, nos dá informações que nós precisamos saber estar conscientes. Né? Então esse livro ele tem algumas etapas para que a gente possa melhor compreender. O início está nos alicerces espirituais da casa. Antes, no passado, no século XX, início do XXI, as pessoas faziam o evangelho no lar, em casa. Após esse evangelho, tinha passividades, vinham as mensagens. E as pessoas começaram ali a se reunir. Eu não sei se vocês sabem, mas até um tempo atrás existiam pessoas aqui em Petrolina que faziam o evangelho no lar. E eu cheguei aí uma das vezes, e lá no evangelho ela dava passividade, eu recebia informações de quem estava presente e nos dava orientações. Isso há mais de 10 anos atrás. Então, as pessoas, por se sentirem bem, mas elas achavam que ficar só na casa não era muito legal, porque estava chegando muita gente, alguém teve a ideia de criar uma casa, de abrir uma casa. E essa casa, que seria o Centro Espírita, começou a ser estruturado. E a gente começa a imaginar, meu Deus, as pessoas que estão envolvidas, que estão levando à frente esse trabalho, nós estamos nos comprometendo na dimensão espiritual. Como diz, ela nos orienta, o centro espírita não é a sede, mas o labor que se desenvolve. E esta organização, ela é intemporal, os objetivos e finalidades, o ideal e o sentimento que envolve os trabalhadores. Esse trabalho é desenvolvido nos 2 planos, físico e extrafísico. Ele é todo arquitetado, todo elaborado, e nós somos, uma parte dos trabalhadores, são convocados, outros são convidados. Pode vir uma criatura programada para reencarnar no Rio de Janeiro, como a Magda, Sócrates no Jaboatão, eu na minha Bahia, e a vida se encarrega de nos trazer para cá, para que a gente junto faça o nosso trabalho, né? Então, quando a gente observa que os alicerces de uma casa é todo elaborado com a argamassa do amor e do evangelho, fará com que a obra se erga firme. Aí a gente lembra do evangelho, da mensagem de Jesus, a casa edificada sobre a rocha, porque ela vem com uma estrutura
que não é apenas com criaturas imperfeitas como nós. A gente sempre costuma dizer que aqui tem algo maior, que é a causa do Cristo. Nós somos passageiros. Como a Magda falou na abertura, quantos estiveram aqui conosco no passado e já retornaram à pátria espiritual, outros se deslocaram para outras cidades, trabalhando em outros centros espíritas, por contingência profissional, por razões distintas, e eles continuam o seu trabalho. Assim a vida se encarrega de nos preparar para a atividade. A casa espírita, ela transforma-se em templo, lar, hospital e oficina. Aqui é onde a gente está vazando a nossa religiosidade. Aqui é onde nós estamos estudando e procurando praticar o evangelho que Jesus nos legou. E é para todos nós que amamos a nossa família, que nos amamos nessa relação interpessoal de respeito, tolerância, aqui torna-se a extensão de nosso lar. Passamos muito tempo juntos convivendo. Compartilhamos as nossas angústias e nossas dificuldades. Estamos todos aqui imbuídos. Mas também aqui é um hospital. É um hospital de almas. Somos imperfeitos e trazemos em nosso íntimo as nossas dificuldades. Dificuldades essas que nós, por viver necessidade de viver em sociedade, precisamos nos burilar. Esses pontos vulneráveis que nos fazem, muitas vezes, sofrer, são verdadeiros aguilhões. Aqui a casa espírita, ela está a nos amparar, através do atendimento fraterno. Ela está a nos dar o suporte, o apoio, o ombro amigo, o acolhimento, a assistência, sempre que é necessário. Mas é também oficina. É oficina porque é onde nós vamos nos trabalhar. Por que a gente precisa se trabalhar? Porque a gente precisa conhecer outras realidades, ver outras perspectivas. Quando a gente bota uma mochila no ombro e sai no sol para uma caravana, a gente vai se deparar com realidades distintas. Quando a gente conhece a realidade das pessoas e precisa dar suporte a elas, a gente precisa também levar esse evangelho para que elas venham a compreender a razão e o porquê que elas estão vivendo essa prova. Então, não basta fundar um centro espírita, mas nós precisamos mantê-lo. E essa consciência, ela precisa estar acesa, lúcida, para que a gente possa começar a aprender a se trabalhar. Essa oficina não é apenas para você aprender a ver a dificuldade do próximo, mas as nossas. A gente a se trabalhar, a ver as nossas limitações e entender que essa oportunidade, quando nós temos consciência desperta, já sabemos onde está o nosso ponto vulnerável, ali procurar agir para trabalhar. E a casa também tem uma direção espiritual. Claro, toda casa tem. Eu me lembro, há um tempo atrás, que a Sônia, que na época era companheira de Romário, ela me contou como surgiu Marta aqui na casa espírita. O grupo que trabalhava, até então atuava no Deus Cristo Caridade, resolveu sair e fundar uma nova casa. E o Romário conversou com Frederico Menezes, seu irmão, sobre o projeto de abrir uma nova casa, que não ia ter a nome de nenhum espírito elevado, seria o Grupo Espírita de Petrolina. E Fred, em seus momentos de reflexão, ele chegou e recebeu a informação de Marta, que a casa daria certo e que ela estaria presente para colaborar na medida do possível. Ela estaria conosco. E aí, tanto a casa pode ser ter um convidado designado, ou pode convidar um ser espiritual para
seu patrono, seu mentor. No livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno, tem no capítulo 21, onde ali é retratado como é convidado um mentor a ser o patrono de uma casa. Interessante. É uma leitura que nos esclarece a forma como é feita. Alguns são convidados e eles aceitam, mas eles dizem, olha, não tem problema, estarei lá, darei todo o suporte, mas vamos colocar algumas condições para o trabalho que precisa ser elaborado. E nesse específico, ele colocou algumas oportunidades, digamos assim, fez algumas colocações, tipo, preservação do Evangelho. Nós precisamos trazer o Evangelho embasado no Novo Testamento para que a gente não apenas difunda, como a gente também se trabalhe. A austeridade moral. A casa precisa trabalhar sua moralização. Como é que a casa trabalha isso? Através dos seus encarnados. Deveres primeiros e mais urgentes. Quais são? O da alma. Nós sabemos que a maior carência é o pão da luz da consolação moral. Quando a gente chama as pessoas, aliás, a gente está fazendo um trabalho, como é que você vai falar sobre consolação? Como é que você vai falar sobre evangelho a algumas pessoas que elas estão sentindo fome? É difícil. Mas numa atividade como tem, no caso, a cesta básica, que a gente fornece alguns farnéis para famílias que são cadastradas, a gente procura ter um cuidado de servir um café, para que eles se sintam mais confortáveis, mais fortalecidos, para ali ouvir. E nesses 21 anos, a gente tem uma comunidade que tem dado assistência ao longo desse tempo todo, que é a comunidade do Cacique. Os jovens ali foram as primeiras crianças a serem evangelizadas na casa. E para nós é um motivo de alegria saber, eles começaram a se juntar e a ter filhos muito cedo, mas eles não aderiram à droga. Isso para nós é um conforto muito grande. Saber que o trabalho que a evangelização da casa fez tem frutificado. Eles hoje compreendem muito bem, porque desde pequenininho, eles sabiam das dificuldades que eles viviam. Alguns são rebeldes, porque nós, como seres espirituais, ainda nos comportamos assim, resistente, mas a coisa tem fluído muito bem. Muito bem. E a gente precisa entender que o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, tem por meta principal o ser espiritual. O ser em sua realidade espiritual. Então nós temos que fomentar, alavancar todos os recursos para agir em prol da nossa evolução. A espiritualidade, quando ela age conosco, é sempre na concórdia, na intuição, dando orientações. Eles não vêm gritar, eles não vêm reclamar. Claro que eles têm momentos que eles vêm falar conosco, mas eles nos dão sempre mensagem edificada. E o princípio é evangelizar, instruir e guiar. São as tarefas primordiais da casa espírita. Quando a gente fala evangelização, não é apenas levar a evangelização infantil, a juventude, é a nossa. Quando eu falo em instruir, é a capacitação através de vários grupos de estudos que é necessário. Como é que você vai buscar uma melhoria se você não sabe o que você precisa mudar? O que você precisa saber o que é certo e o que é errado? E o guiar é conduzir as ovelhas do aprisco do Mestre, que confia em todos nós. E nós estamos aqui justamente para auxiliar o outro, sempre com respeito e tolerância e muita lucidez. A casa
que tem atendimento fraterno, evangelho no lar, tem as cestas básicas, tem a parte assistencial, mas sempre preservando o respeito ao que o mestre nos colocou através de suas lições amorosas. Há um tempo atrás, não sei se Magda lembra, tem uma escola aqui próximo, né, nessa rua, e vem um pessoal pedir para alugar espaço de nossa casa para colocar alunos para a modalidade Mais Educação, que a escola pública tem, né, o programa. E a gente ficou assim assustado, a gente nem conhecia isso na época, não foi? O objetivo era ocupar a casa para a gente poder ter uma verba a mais. E na época a gente não pensou muito, a gente recusou. Porque o nosso objetivo era caminhar no limite de nossas forças para ter como foco a evangelização comum e a casa não ficar tão tumultuada. Aí agora a gente vai falar sobre os recursos magnéticos de defesa. Quando a gente olha fisicamente, olha para todos os lados, a gente nem imagina. Teve uma das turmas do Oeste que nós, ao estudarmos um dos livros da Série André Luiz, chamado Nos Domínios da Mediunidade, tem um aparelho citado que é o psicoscópio. Aí, quando uma vez eu levei a turma na sala mediúnica, para ela ser a minha, olha, aqui é a sala mediúnica, brevemente a gente vai vir para cá para participar do estudo. Aí uma das minhas está olhando por tudo que é canto assim, olhando as paredes. Aí o que foi? Ela disse, cadê o psicoscópio? Fica onde aqui? Aí eu, toda vez que eu falo desse sentido, eu dou risada porque eu achei interessante. Ela não esqueceu. Mas a nossa casa, como todas as casas de uma maneira geral, que prima pelo estudo evangélico, a postura séria e moralizada, tem muita assistência. Então, é colocado ao redor da construção física essas barreiras. Não é nada violento, mas apenas repulsão para que os espíritos que têm como objetivo criar confusão, desequilibrar o ambiente, ele não entre. Então, ele fica ao redor já do passeio da casa em diante. Claro que dentro daqui, dentro do aspecto físico, várias barreiras também tem. Tem no salão, nas salas de evangelização, no passe. Por quê? Porque são proteções. Ao adentrar, quando todos nós adentramos, porque quem é aqui, que ao chegar na casa espírita, ou em qualquer local, não é portador de problema? Quem de nós não tem problemas em família, ou no trabalho, ou teve algum problema? Todos nós temos. E muitas vezes isso é só o gatilho para a gente ficar com aquela preocupação aqui na nossa memória. E essas defesas, elas são implantadas por trabalhadores espirituais que aqui estão conosco. Tem alguns que são especialistas exatamente em fazer essas defesas. É claro que o objetivo dessas defesas é anular as nossas formas, pensamentos, que nós chamamos de idioplastia. São as fixações perniciosas. Há umas 3 semanas, eu estava lá embaixo e estava me preparando para fazer um atendimento fraterno. De repente chegou um senhor e disse, a senhora trabalha na casa? Eu disse, trabalho. Eu vim aqui, eu não moro aqui, eu vim aqui porque me indicaram e eu estou precisando que a senhora converse com minha filha. Eu disse, o que houve? Qual o problema? Minha filha já tentou suicídio por 2 vezes. Eu disse, qual a idade dela? 16 anos. Quando ocorre algo nesse sentido, que você percebe a urgência de um pai, você para o que está fazendo e corre e vai atender. Conversei rapidamente com a menina, botei ela para subir, para assistir com os pais aqui, a palestra da noite, e fui atender. Depois eu voltei a conversar com ela. Depois conversei com os pais. São pessoas que totalmente desnorteadas, sem saber como lidar com a situação. Aí fomos atrás de Joana de Ângeles, que tem ditado tantos livros que falam sobre a adolescência, sobre os problemas relativos a essa idade, e fomos dar livros para aqueles pais para poder melhor compreender o drama que estava a vivenciar.
Muito bem. A gente observa, quando a gente adentra as casas, vocês podem perceber, nas várias que vocês podem visitar, a atmosfera psíquica da casa. Como a gente se sente bem na casa espírita. Mas é importante que essa acessibilidade, esse bem-estar, quanto mais os trabalhos ali desempenhados, tenha por base o amor ao Cristo, ao próximo, mais as energias são sublimadas. Veja que interessante. Por que a gente coloca isso? Porque a casa espírita, como a nossa, ela não fecha no Carnaval, no Natal, no Ano Novo, no São João. Não tem festa, não tem motivo para a casa não abrir. Nos domingos, nas terças e na quinta, ela funciona constantemente. Ela entra em recesso os grupos de estudos, mas continuam as atividades normais. Há casas que fecham entre recesso. Nós temos familiares que lá em Salvador, porque o Centro Espírita Teresa d'Ávila fica na Barra. Então, durante o período de carnaval, eles nem conseguem chegar. Eles entram em recesso. Eles têm os períodos de recesso. Mas nós não temos isso aqui. E há outras casas espíritas que fazem um pouco mais. Mesmo fora dos dias que elas teriam que funcionar, elas podem e fazem, desenvolvem trabalhos com o objetivo de auxiliar, fazer a parte dela um plus para a atividade espiritual. Quem lê Manuel Filomeno de Miranda sabe do que a gente está se referindo. Me parece que é na Fronteira da Loucura que passa no Carnaval, né, Marcos? O que é que acontece nesse livro? Na Fronteira da Loucura, durante o período carnavalesco, as caravanas espirituais vêm para as comunidades que têm esses festejos e precisa de posto como posto de atendimento. E ali próximo eles vêm para buscar essa energização para atender todos os necessitados, em especial os acidentados e os recém-desencarnados. Então, uma casa como essa, ela não é apenas posto de atendimento, é um local de pouso, de repouso para muitas entidades, que são caravaneiros e trabalhadores do Cristo. Muito bem. Chegamos à sala de exposição doutrinária. A casa espírita tem toda a sua proteção e a sala doutrinária também. A espiritualidade amiga, ela é muito ordenada, ela faz tudo programada, ela não faz nada de improviso. Quem faz improviso somos nós, né? Porque nós somos imperfeitos. Então, eles fazem uma triagem das criaturas que nos acompanham. Sim, porque nós também temos os nossos desafetos, nossos compromissos do passado, e ao adentrarmos na casa, alguns podem entrar conosco e outros não. Quando eles entram conosco, é porque eles não estão ainda correndo risco nenhum de fazer tumulto. Mas a preocupação nossa, por orientação da própria espiritualidade, é que no recinto tenha médios trabalhadores. Porque essa proteção existe, mas a gente não pode deixar a sala sozinha. Precisa ter trabalhadores com um pensamento elevado para manter essas defesas e a assistência a todos. Porque todos nós, quando adentramos, temos nossas preocupações. A gente, mesmo que diga, não, meus problemas vão ficar em casa, não fica, gente. Estão na nossa memória, nos nossos anseios, nas nossas aflições. Então, elas estão aqui. Quem lê os livros da série André Luiz sabe que verdadeiras cirurgias são feitas durante uma exposição doutrinária. Por que isso ocorre? É só a gente ler os livros da série André Luiz, eles nos esclarecem. No passado, a gente imaginava que eram instaladas pela espiritualidade alto-falantes. Para quem está do lado de fora, que não pôde entrar, os nossos irmãos, que eles ouçam a palestra.
a mensagem do Evangelho. Aí entra uma outra importância muito grande. É sobre o tema da palestra, que precisa ser doutrinário evangélico, porque eles nos escutam. E mais ainda, nós da casa precisamos tomar cuidado a quem nós convidamos para vir falar a mensagem, o que ele vai falar. Porque os nossos irmãos obsessores da sombra, que ainda não sabem amar, quando eles conseguem adentrar com a permissão dos nossos irmãos, chegando na mediúnica, eles parecem, como diz a Sueli, que eles tomam o soro da verdade e falam o que não querem falar. E o objetivo da sombra agora é vulgarizar a doutrina. Sim, porque nós incomodamos a sombra. Nós incomodamos quando a gente abre cursos e começa a dar e propiciar informações para que as pessoas se libertem de muito atavismo. Nós incomodamos quando fazemos atendimento fraterno e vamos ao lado das pessoas fazer evangelho no lar. Isso incomoda, porque a luz no recinto fechado, por menor que seja, ela se projeta. O projeto Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito diz que toda luz incomoda a sombra. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas a partir do momento que você começa a trazer para si um propósito de melhoria, de se edificar e auxiliar o semelhante, a sua luz interior começa a brilhar. E isso incomoda. Incomoda porque eles também, na sua grande maioria, são sofredores. E nós precisamos, claro, quando chegar o momento adequado a gente colocar, é tratá-los com respeito e dignidade. Vamos agora ao ambiente espiritual da reunião mediúnica. Mas é claro que lá também é feita uma boa asepsia. E lá é feito, e cada vez que vai ter uma reunião, é feita uma asepsia para retirar da atmosfera toda ideoplastia, todas as energias que ali ficou dos nossos irmãos que deram passividade, ou até mesmo nós, quando nós estamos num momento de dificuldade. E a gente, às vezes, nem percebe e somos isolados. É o trabalho que começa conosco desde o psicoscópio, que todo mundo quer saber o que seja, né? O psicoscópio é um aparelho que verifica suas emanações, suas energias, suas preocupações, como você está. Ali, a espiritualidade percebe exatamente como nós estamos, se ele precisa se preocupar conosco ou não, se nós estamos bem ou não. Então, passado todos por esse raio-x, porque veja como a reunião mediúnica, essa relação de dualidade espiritual e físico, ela precisa estar em sintonia. Mas a grande maioria do trabalho é feita por eles. Tudo, basicamente, por eles. É os nossos trabalhadores espirituais que vêm nos dar mensagem de esclarecimento, de consolo, de estímulo, quando se faz necessário. Eles não estão aqui em todas as reuniões. Eles se fazem presente pelas mensagens quando necessário. Eles formulam também convite a outros benfeitores. É como se fosse a gente na nossa casa, convidando as pessoas para nos visitar. Quando André Luiz chega como pouso nas caravanas que vêm com Alexandre, com Aulos, eles vêm e eles se conhecem, são recebidos por esses benfeitores que os recepcionam nas casas. Então isso ocorre. Os nossos amigos espirituais também fazem a manutenção e preservação das defesas espirituais da casa e dos trabalhadores. Eles determinam quais são os espíritos que serão atendidos. Os espíritos que serão atendidos, e nós é que vamos fazer a nossa parte, né? Fazem o controle e a triagem, propiciam comunicação de desafeto dos integrantes do grupo, que às vezes a gente nem se dá conta, mas de vez em quando, pela mensagem, pelo teor, a gente percebe que tem alguma familiaridade, né? Então, eles providenciam fazer isso. Ampara os trabalhadores encarnados, e isso, quando aqui eu estava
fazendo essa pesquisa, me lembrei muito de Rossandro, que quando a gente esteve em João Pessoa, no início do ano, ele pediu, conversando no aeroporto, quando a gente esperava o voo, ele disse que a gente deveria investir muito nos trabalhadores da casa, em especial da mediúnica. Porque no momento que você está fazendo esse trabalho, você se torna muito visado pelos nossos amigos da sombra. Então, quando você está ali, você precisa estar sempre dando toda a assistência. A espiritualidade são companheiros, amigos, são irmãos, estão ao nosso lado todo o tempo. Nós é que somos invigilantes. Nós é que passamos batidos em várias situações e depois recebemos a consequência. Então o Rossandro disse, Ildete, dá uma força, fica próximo do pessoal da mediúnica. E nós, desde que nós chegamos, nós começamos a fazer reuniões aqui na casa após a nossa reunião mediúnica. Às vezes a gente faz na casa das pessoas e lá a gente tem como objetivo discutir assuntos que não foi possível trabalhar aqui. Por quê? Porque todos nós chegamos muito em cima da hora, todo mundo tem problema, todo mundo tem corre-corre. Quando a gente chega aqui, por exemplo, como um dia como hoje, as pessoas chegam praticamente na hora da palestra. Depois todo mundo sai, quem está no passo dá o passo e já está na hora, a família quer ir embora. Qual é o tempo que a gente tem para conversar? Muito pouco. Daí que nós passamos a nos reencontrar pelo menos uma vez no mês nesses encontros. A gente bate papo, a gente conversa, a gente tira dúvida, a gente ouve sugestões. E com isso, a gente está se aproximando mais. E essa aproximação nos propicia a perceber quando o companheiro está passando por dificuldade, se a gente puder ajudar. Então, há um estreitamento nessas relações. E isso vem justamente para atender esse item, amparar os trabalhadores encarnados, através de uma sugestão que nós recebemos. Durante o trabalho mediúnico, também são realizados pela espiritualidade criação de painéis fluídicos para os desencarnados. Olha que interessante. Não há mágica. A espiritualidade busca, a depender do caso, que seja criado painéis, eles criam isso com o objetivo de fazer aquela criatura que está lhe dando passividade despertar a consciência do que ele fez no passado. Despertar sua consciência para que ele possa, muitas vezes, se libertar. Me parece que foi nos domínios da mediunidade. Tem um caso de um rapaz que vivia com a mãe estava muito doente, e eles eram muito pobres. Toda a renda da casa estava numa cômoda, e era período de carnaval. E ele resolve sair e diz à mãe que vai sair para comprar um remédio porque ela está doente. Só que ele caiu da folia e voltou 4 dias depois. Quando ele voltou, a mãe estava nas últimas. E ele se sentiu muito, muito triste. Ele ficou incomodado e resolveu tomar um banho para diminuir a ressaca. Só que quando ele ligou a banheira, que era a gás, ele estava muito sonolento, ele adormeceu. E o gás escapou e ele morreu. A mãe também. Nesse dia saíram 2 caixões. Só que ele ficou imantado a uma pessoa que ele gostava. Ele ficou próximo de uma criatura que ele gostava e ele não se deu conta de nada. E ela começou a se incomodar, se sentir estranha. E ela recorreu a uma casa espírita. Ao chegar na casa espírita, foi permitido essa comunicação para que ele entendesse seu estado que ele estava. Muitas vezes é necessário utilizar isso como com o objetivo daquela criatura entender qual é a sua realidade. E muitos nem sabem. Os nossos amigos espirituais também programam as comunicações de espíritos obsessores, resgatados por equipe especializadas, espíritos suicidas, acidentados, dementados, aqueles que estão presos aos despojos, os criminosos, os sofredores em geral. Vai de tudo.
A sala mediúnica não é apenas o ambiente cirúrgico onde ali se trabalha o corpo perispiritual dos desencarnados, mas o nosso também, as nossas fixações mentais. João Cleófas disse que a sala mediúnica é lugar abençoado em que o mestre divino estagia como responsável pela manipulação de novas produções de amor. É o lugar onde o amor precisa pulsar de forma viva. Porque a gente se depara com criaturas perversas, porque ali eram seres humanos. Eles não estão mais encarnados, mas eles sentem. E eles são perfeitamente capazes de sentir o que pulsa de sentimento nosso. Claro que eles também, quando ainda não estão despertos, ficam com muita raiva. Nos ameaçam, tentam nos atemorizar. E nós precisamos ter consciência de que a espiritualidade não nos abandona. Vai ocorrer conosco o que for necessário dentro do nosso processo evolutivo. Daí a necessidade da nossa vigilância constante. E vamos, por fim, falar na sala de passes. Quando a gente fala no trabalho de passes, a gente fala em ato de amor. Também nos domínios da mediunidade, André Luiz, visitando o centro espírita que ele estava, ele percebeu a luminosidade da sala mediúnica e também da sala de passes. Quem está na sala de passes está constantemente em vibração. E é uma relação espiritual e conosco. Existem equipes responsáveis por todas as atividades. Nós não estamos sós, em nenhum momento. E nós precisamos estar atentos e lembrando disso. Porque a espiritualidade nos acompanha a todos, sabe das nossas dificuldades. Por eles serem mais evoluídos do que nós, eles têm uma tolerância também maior. Não significa que eles sejam omissos. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas quando eles percebem que a gente quer melhoria, quer mudar, eles estão ao nosso lado e nos apoiam. Muito bem. O ambiente da sala de passe, ele é luminoso, é uma atmosfera radiante, repletos de pensamento, preces e aspirações elevadas. Quem adentra uma sala de passe, geralmente ela quer, se ela está adoentada, ela quer que sua saúde seja restaurada. Então ela entra e procura, como é que se diz? Eleva o pensamento a Jesus. A gente entra em oração. Quem está doando está em oração constantemente para entrar em sintonia com a espiritualidade. E quem está ali a receber, da sua grande maioria, ela entra em prece. Então o ambiente, ele fica fortalecido. E o passe é uma atividade que as casas normalmente sempre estão capacitando os trabalhadores. Por exemplo, aqui na nossa casa, da casa 2 anos, a gente está fazendo o curso de passe, né? Reciclando, preparando novas pessoas, porque também há uma necessidade maior. Aí a gente pergunta, o médio passista precisa estar mediunizado? Não, absolutamente. Ele precisa estar em oração, sintonizado com a espiritualidade. Entretanto, a preparação do médio passista deve ser antecipada e constante. Naquele dia, precisa estar em sintonia com a espiritualidade, evitar alimentos pesados, algumas restrições, evitar discussões. Por quê? Porque você vai emanar energia. E tudo aquilo que você vai emanar é aquilo que você armazenou, gerou em seu íntimo, nas suas percepções, na sua sensibilidade, nas suas emoções. E o êxito do trabalho do passe está relacionado à experiência, ao horário, à responsabilidade, ao compromisso. Se uma casa que tem uma demanda alta no domingo, grande parte não pode vir, a gente não pode sobrecarregar, a gente faz passe coletivo. Por exemplo, quem já esteve na Mansão do Caminho, é imenso. Ali deve ser umas 250 a 500 pessoas, né?
imenso. Ali vai ter passe de cabine? Não tem condições. Tem que ser coletivo. Por quê? Porque é muita gente. Muito simples, é muita gente. Então, quando a gente tem poucos passistas, a gente escolhe em fazer coletivo, para não sobrecarregar. Outra, o que a gente colocou só para retificar. O que influi na aplicação do passe? A oração. A oração porque é prodigioso banho de forças e vigorosa corrente mental que atrai os mensageiros de Jesus. Agora vamos falar dos desafios da casa espírita para essa nova era. E a proposta para a casa espírita, já falamos no passado, é espiritizar, qualificar e humanizar. Porque Kardec, ele pensou a casa espírita como uma célula viva e pulsante, lugar de trabalho para todos, de solidariedade entre todos e de tolerância para com todos. Porque, gente, trabalhar em equipe é muito difícil. Exige de cada um de nós a tolerância, o respeito e a solidariedade. A gente vem de formação, de valores, de atitude, personalidade distinta. E ao chegar todo mundo junto para compor uma equipe de trabalho, a gente vai ter dificuldades. Nem sempre as coisas são flores, só porque na casa espírita. A casa espírita, ela é mantida por nós, seres imperfeitos, que estamos aqui buscando melhoria. Então, a tolerância e o respeito precisa encontrar o seu lugar em nossos corações. Dessa forma, para a gente concluir, o que seja espiritizar? Aprender os princípios básicos da doutrina espírita. Qualificar, nos preparar. Esse aprimoramento significa a gente começar a fazer a nossa reforma íntima. Porque quem entra na casa espírita, ela muda. É só você olhar para trás e dizer, eu estou aqui há X anos, como eu era quando aqui cheguei. Nós vamos fazer 20 anos de casa. E consideramos que houve uma mudança substancial em nós. Nós estou falando de nós, estamos caminhando na casa há 20 anos, não a casa 21, eu cheguei, ela já tinha 1 ano. E humanizar, que é viver a caridade, a solidariedade e o amor na nossa vida familiar, no trabalho e na sociedade. A gente não pode aprender os ensinamentos do Mestre Jesus e não praticá-lo. Precisamos interagir, fazer essa mudança, levar para as pessoas o que nós temos de melhor. E isso exige esforço. No grupo que a gente está lá na Mediúnica, a gente está umas 5 semanas mais ou menos, né, Marcos? Estudando A Raiva. Do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Gente, olha, esse item, a raiva, tem dado pano para manga. Por que dá esse problema todo? Porque não é suficiente você ler o conteúdo que está no livro. É você discutir e refletir como isso age em você. Como você reage ou você age durante a raiva. Como você vai dar vazão a esse sentimento que nós, dentro da nossa imperfeição, ainda vamos vivenciar por muito tempo. Então, você tem que saber lidar com ela. Você precisa se trabalhar. Por isso que não é apenas você chegar e ler um livro. Você tem que ver a perspectiva de cada um, entender as razões e motivos de cada um, como elas enxergam, como elas se sentem, como ela vai trabalhar aquilo para poder racionalizar. E racionalizando, você se reeducar. Esse é o processo de quando a gente vai se qualificar e depois se humanizar. A humanização é resultado não apenas de espiritizar, como de você se qualificar. Humanizar já é a parte que você vai praticar toda a vivência que você vai adquirindo.
E o mais importante de tudo isso é você querer fazer essa mudança íntima interior. Então, é uma casa como essa que nós estamos, por isso nós colocamos há 20 anos, apesar dela estar completando 21, nós chegamos aqui no dia do bolo de primeiro ano. Cheguei no dia do bolo. E eu vinha da casa do CELAC. Minha casa de origem era o CELAC. E eu vim para cá convidada e aqui fiquei, por morar em Petrolina, e o CELAC em Juazeiro era contramão. E aqui nós estamos buscando colaborar. Então, a proposta desse tema é para nos dar consciência de que essa casa, ela tem um anexo. E esse anexo a gente não enxerga. Mas ele está aí, pulsante, vivo. Quando essa casa completou 10 anos, tínhamos apenas a recepção, a sala mediúnica, assim, a sala do passe, não era? E a parte de trás. E nós trouxemos um trabalhador da casa, que já tinha ido embora, que era o Cléo. Foi isso, Magda? E a gente fez toda a nossa... foi feito aqui, onde a gente está, a gente fez, colocou as cadeiras, foi tudo improvisado. Foi muito bonito, cheio, lotado. A gente esperava 100 pessoas, chegou muito mais do que o dobro. E o que aconteceu? Eu trouxe uma amiga minha, cega, devido à doença dela, que era diabetes. Essa minha colega, no dia seguinte, isso foi no domingo, quando foi na segunda-feira, ela ligou cedo para me dizer que adorou. Eu fiquei me perguntando como é que ela adorou. Quando eu estava assim pensando, ela disse: a festa na dimensão espiritual estava maravilhosa. Eu disse: e a senhora percebeu? Ela disse: estava linda, porque com 10 anos de existência, de fundação, agora a casa está estruturada, ela está firme. Conversou, deu os parabéns para a gente, eu fiquei toda feliz. Daqui a pouco o pessoal interfone: Sudete, tem um rapaz aqui embaixo querendo falar com você, no meu trabalho. Quando eu disse, era Cléo, que eu tinha ido buscá-lo no aeroporto, e eu pensei em levá-lo. Ele disse: não precisa não, o rapaz onde eu estou hospedado vai me levar. Eu disse: Cléo, que bom, mas você gostou da festa de Udete? A festa foi linda, mas não apenas no mundo físico, na dimensão espiritual. Aí aquilo soou na minha cabeça: oxente, como é que é, menina? Me explica isso direito. Aí ele foi falar as mesmas coisas que minha amiga tinha me dito. Eu disse: interessante, eu recebi há pouco tempo uma ligação de uma colega me contando essa mesma história. Seria bom se você eu tivesse te apresentado a ela, que vocês iriam ter bater longo papo. Ele disse: com certeza. Mas hoje não dá mais tempo, que eu vou pegar meu voo para Recife. Foi a primeira vez que nós tomamos conhecimento da estrutura extrafísica. E algo que ambos, sem se conheceres, me colocaram a par. A estrutura era muito maior do que a física. E nós só tínhamos até então um projeto do que a gente iria fazer. Não é isso? Então a gente observa que a dimensão espiritual é muito maior. Os trabalhadores estão aqui apostos a nos auxiliar. Não podemos nos esquecer em nenhum momento de que eles estão conosco. Quando nós estamos para tomar atitudes, lembrem, antes de mais nada, que nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui aprendendo, vivendo provas nas quais nós poderemos falir, se a gente não considerar os valores morais primeiro. Precisamos nos fortalecer para vencer as nossas imperfeições, os nossos pontos vulneráveis. Nós temos, pela nossa condição evolutiva, que ainda estamos encarnando no planeta Terra. Mas todos nós nascemos e fomos criados para sermos felizes e temos oportunidades diárias. Não se esqueçam que a casa é o símbolo de esperança. É isso que simboliza, porque nós aprendemos com Jesus, nosso modelo e guia, que a gente está aqui para aprender, para reparar, e Ele está sempre nos dando oportunidades
Ele está sempre nos apoiando. Ele nunca nos condena. Em nenhum momento das passagens evangélicas, a gente percebe Jesus recriminando. E quando ele fala, é aconselhando. O exemplo mais sublime é quando a mulher adúltera foi pega. Ele disse: atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Todos vão embora e ele vira para ela e diz: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ela disse: se foram, Senhor, então vá e não peques mais. Ou seja, precisamos saber quem somos, o que estamos aqui fazendo e o que nos aguarda. Então vamos lutar para vencer essa pessoa velha que todos nós trazemos, nos burilando para sermos criaturas melhores. Boa noite a todos.